Amém, queridos? Amém. Olha a palavra de Deus. Quem trouxe? Josué 14. Eu quero dar um conselho. Se você não tem Bíblia, tem a palavra do Senhor, se possível, compre, sabe? Porque a palavra de Deus ela vai nos fortalecendo, Deus vai falando conosco. Então, se possível, compre a palavra do Senhor. Nós estamos tendo momentos preciosos e Deus tem dado alguns sinais. No domingo depois do culto, eu e minha irmã, nós saímos para buscar nossa sobrinha na rodoviária. Quando nós chegamos na rodoviária, o ônibus estava atrasado. Atrasou o ônibus. E muitas vezes nós nos questionamos por que atrasou o ônibus. Porque Deus está no controle de tudo. Ele está no controle. Aí eu falei para a minha lindeza, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um sorvete, como se nós fôssemos nós voltarmos a namorar novamente. Não, nós não namoramos. Eu acho que nós vamos completar 24 anos da lindeza. Em setembro, 24 anos casados. E, cara, eu digo para vocês, não percam a essência do namoro. Não percam a essência do namoro. Isso é pá, velho. E aí nós fomos lá, compramos um sorvetinho, coisa linda, pá. E um jovem apareceu lá naquele local. E esse jovem, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Amém. E esse jovem pediu para outra turma de jovens, vocês podiam pagar um lanche para ele. E o jovem falou, não vou pagar lanche para você. E aquele jovem que pediu o lanche para aquela turma, olhou para mim e pediu para mim se eu podia pagar o lanche. Com certeza, nós vamos pagar um lanche para ele. Fiz a volta, voltei na cabine onde compro o negócio lá e falei para mim mesmo, qual que é o mais caro, mais bonito aqui? É aquele. Então nós temos aquele. Que eu me senti como se fosse o pai daquele guri. E fiquei imaginando se fosse meu filho, sabe, passando por aquele momento, passando por, sabe, aquela fome. Eu falei, não, vou comprar o melhor. Compramos o refrigerante, compramos o negócio lá. É um lanche, enfim. E aí comecei a conversar com esse guri. Comecei a, sabe, tirar um dedo de prosa com ele. E esse guri, ele é lá de Florianópolis. E ele fazia uma semana que estava longe de casa. Mas por que ele saiu de casa? Porque ele falou que ele brigou com os pais. Eu briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, sabe? Mas estou arrependido. Ele falou isso, estou arrependido. Porque eu achava que a vida era do jeito que eu pensava. Eu achava que a vida era não do jeito que meus pais pensavam. Então os meus pais me corrigiam e eu pensava que eles eram careta, atrasados. Mas essa semana que eu fiquei longe de casa, eu percebi que os meus pais estavam, sabe, me cuidando, me protegendo. E eu achava que eu era o bom do negócio. Beleza, chegou o lanche. Aí ele falou assim, entreguei o cartãozinho da igreja para ele. E ele falou, eu fico triste com as igrejas evangélicas. Aí eu já falei, por quê, né? Tem que saber por quê. Porque nós pertencemos a um reino, nós temos que fazer a diferença. E ele falou, é porque eu fui numa igreja e pedi um prato de comida e essa igreja não me deu. Mas não esquece, esquece a igreja, fica na paz, fica tranquilo, está comendo. Aí ele falou, eu queria pagar esse lanche. E pô, puxou R$2. Eu falei, velho, tá pago, fico R$2 para você aí. Mas eu queria então lavar o carro do senhor para pelo menos pagar. Eu falei, não. Mas eu quero voltar para casa, ele falou. Porque eu liguei para minha mãe hoje e liguei e falei, mãe, me perdoa porque eu errei, porque eu cometi um erro muito grande. E
mãe dele falou: filho, volta, volta. Olha o amor da mãe, o amor do pai. Volta, filho, volta. Não tem problema. Só que como que ele vai voltar se ele não tem como voltar? Aí eu falei pra minha ministra: me dá o dinheiro da carteira. Não dá tudo pra esse cara aí, sabe? Hoje compra passagem e vai embora. Quando eu peguei o dinheiro na mão, as pessoas falaram assim: não dá o dinheiro para ele. Por quê? Porque você vai pensar que ele vai usar drogas. De fato, nós pensamos muitas vezes assim. Eu penso assim: eu vou ajudar aquele brother, mas depois ele vai usar droga. O que eu dei? Você vai levar ele para a rodoviária. Você vai comprar passagem para ele. E eu coloquei dentro do carro. Velho, uma semana sem tomar banho. O corpo velho. Demais. Sabe, eu tomando aquele sorvete, eu já pedi perdão para o Senhor várias vezes, falei: Senhor, me perdoa, mas tomando aquele sorvete, tive vontade 3 vezes, 4 vezes de vomitar. Por causa do cheiro daquele guri. Levamos para a rodoviária, ok, compramos, ok, pegou o troco da passagem, enfim, vamos no do carro, falando bonito, falando sério. Meus amigos, eu comecei a perguntar para Deus: Deus, por que isso aconteceu comigo exatamente hoje? Por que, Senhor? Aí Deus começou na terça-feira a falar comigo, relacionado a esse guri. Quando um homem ele sai da presença do Senhor, quando o homem ele faz as vontades dele, não a vontade do que Deus pede, quando o homem não se submete à autoridade, quando o filho não se submete à autoridade do pai, a rebeldia toma conta dele. E aquela rebeldia é um pecado, o pecado da rebeldia. E o ser humano, quando ele peca, quando ele erra, Deus me mostrou exatamente como um homem, quando ele peca, quando ele erra, faz a vontade dele, não a de Deus. O homem, ele fere. O homem, quando ele peca, ele fere. Nós não sentimos, mas no reino espiritual ele fere. Fere muito. Muito. Isso Deus ministrou muito no meu coração. E eu tenho buscado, estudado. E na próxima oportunidade, não sei se vai ser aqui, no Blumenau, onde for, se o Senhor vai me dar, eu vou ministrar sobre o fedor do pecado. E Deus começou a me dar vários versículos sobre, provando dentro da palavra, que quando o homem ele peca, ele fere. Tudo isso. Quando o homem se arrepende, ele volta novamente para os caminhos. Mesmo você, sabe, fedendo as suas narinas, aquele cheiro, Deus ele te conduz, ele te pega, ele fala: eu sempre estive contigo em todos os momentos. Sempre estive contigo em todos os momentos, mesmo você pecando. Sabe, você quando peca, fala para mim, você quando peca, sabe o que eu faço? Ele fala: eu viro meu rosto, porque o cheiro é insuportável. O cheiro é muito. Mas Deus é bem feito nessas coisas. Mas eu quero falar sempre para vocês. É só enrolei um pouquinho vocês. Deixa eu ler Josué, senão nós não vamos ser aqui. Vamos lá, Josué 14, versículo 6. Eu quero falar um pouquinho das características de um homem chamado Caleb. Josué 14, versículo 6. Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, não sei se é assim que fala, não sou muito bom português, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti? Ali Caleb estava falando para Josué. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como senti no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus.
Então Moisés naquele dia chorou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua entre os teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverarás em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos. Agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força está? Então, era tal, é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu vistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali porventura. O Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. Amém? Espírito Santo, te louvo mais uma vez. Eu te peço que não seja eu falando, mas que o Senhor me use para falar, para ministrar o coração dos meus amados, assim como o Senhor já falou meu coração. Então eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de nós entrarmos aqui em Josué, nós temos que, eu preciso voltar um pouquinho, para nós poder entender o que esses 6 versículos falam conosco. Antes do povo de Deus entrar na terra de Canaã, na terra prometida, na terra que manda leite e mel, antes do povo de Deus colocar os seus pés naquele local, Deus deu uma estratégia para Moisés e falou para Moisés assim: Moisés, você vai, chame um de cada tribo, para que esses homens escolhidos pelas tribos possam entrar naquele local, como se fossem os líderes de cada tribo, entrar e espiar a terra, espiar o que tem aquela terra, olhar lá o que tem. E a Bíblia diz que esses homens eram os espias, estavam lá para espiar, para ver, para analisar, para trazer depois um relatório para Moisés de como está, de como é essa terra tão famosa que emana leite e mel. Por que Deus manda nós espiar antes? Deus manda nós espiar antes para que nós não tenhamos surpresas, para que nós não venhamos a tomar surpresas, muitas vezes desagradáveis. Então ele fala, antes de nós tomarmos qualquer posição, darmos qualquer passo, Deus fala assim: analise, ore, busque, sabe, tenha a resposta do Senhor, fique atento, pense, depois haja. E aqueles homens escolhidos a dedo, 12 homens, se você ler na Bíblia, você vai ver cada nome esquisito, tá? Mas enfim, foram os homens que foram escolhidos para espiar a terra. E aí Moisés reuniu essa galera toda e começou a dar algumas direções para eles. Vão lá na terra, vejam que tipo de terra, como é que ela é, se aquele povo é forte, se aquele povo ele é fraco, sabe, olham lá, vejam se muitas pessoas, são poucas pessoas, se a terra é ruim, se a terra é boa, se aquela cidade é uma cidade com muralhas, se tem calçamento, se tem asfalto, se tem infraestrutura, vai lá, analise tudo para mim. Olhem, vejam a vegetação, se as matas são verdes, são lindas, são secas, enfim. Faça uma análise geral, faça um arrastão naquela terra e me traga a resposta para nós tomarmos uma posição de como nós devemos fazer. E não esqueçam de trazer o fruto da terra. Eu preciso saber que fruto é. Então Moisés deu as ordens e aqueles espias, então eles partiram para a terra de Canaã para olhar. A Bíblia diz que passou-se 40 dias e esses homens, esses espias, eles voltaram até Moisés, ali no deserto de Parã, e eles trouxeram 3 frutas: uvas, figos, romãs. É isso? Uvas, figos e romãs.
a Deus, por que Deus colocou essas 3 frutas? Por que Deus colocou as 3 frutas que esses homens trouxeram da terra de Canaã? Por que eles trouxeram uvas, romantes e figos? E eu fui pesquisar no dicionário bíblico as características dessas. O que significa no reino espiritual a uva, a romã e o figo? A uva ela aponta para a aliança. Então nós fizemos a ceia sempre com suco e uva. Então ela aponta para a aliança. Ela aponta para quê? Para casamento. Casamento. Então a uva ela representa naquele momento a unidade. Unidade. Porque é um cacho. E ali a Bíblia diz que 2 homens para carregar o cacho. Então é um cacho com vários grãos. É o povo de Deus. Unidos. Juntos. E a romã? O que significa a romã? A romã ela aponta para a fertilidade. E diz que a romã, enfim, ela tem aproximadamente dentro dela 600 sementes. E o que significa isso? A multiplicação. Então, a unidade vem logo em seguida a multiplicação. E o figo? O que o figo representa? O figo ele aponta, né, para a proteção, para a fidelidade. Porque um pé de figueira dura aproximadamente 400 anos. E significa realização. Então o que eu quero dizer com isso? Se a igreja andar unida, ela vai multiplicar. E automaticamente Deus vai realizar. Então eu quero declarar sobre a vida de vocês unidade. Eu quero declarar sobre a vida de vocês a multiplicação. Eu quero declarar sobre a vida de vocês a realização dos planos de Deus. Não os planos nossos, mas os planos de Deus. Os planos de Deus. Eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui. Eu quero declarar sobre essa cidade de Timó, unidade do povo de Deus. Eu quero declarar a multiplicação das pessoas que vão estar na presença do Senhor. Eu quero declarar a realização do Senhor, dos planos de Deus nesta cidade. Nesta cidade. Mas esses homens trouxeram o relatório, além das frutas, eles trouxeram o relatório. E aí eu vejo que o diabo é muito astuto. O diabo ele começa a estar sempre, sabe, daquela forma, trabalhando, e o diabo começa a trazer medo aos filhos de Deus. O diabo começa a trazer, sabe, um medo tão grande, um peso, tão medo, eu não sou capaz. Aí ele chamou aquela galera toda, sentou bonito, eles começaram, e daí como é que foi lá aquele cara lá, o Setur, assim que fala? Sei lá, um daquele lá, Setur, como é que foi? Gadiel, como é que foi, Gadiel? Aqueles homens são fortes, são moradores fortes, são gigantes, nós parecemos gafanhotos perto dele. E daí, o Samua, enfim, vamos lá, Gigeal, acho que é o nome desse cara aí. E daí, que mais que você viu lá? As cidades são grandes, são muradas. Cara, nós não vamos conseguir atacar aquele povo. Nós não vamos saber. Olha, eu vou te dizer mais, Moisés. Outra coisa, aquela terra não vai produzir o suficiente para nós. Nós vamos passar fome naquele local. E o diabo vem trazendo medo para nós. Quando Deus libera algo para mim e para você, fique tranquilo. Pelo tempo certo, no momento certo, que Deus vai nos levar e nós vamos conquistar aquilo que já está liberado. E aliás, digo mais, que já está vencido na cruz do Calvário. Já foi vencido na cruz do Calvário. Mas o diabo vai colocar gigantes, vai colocar muros na frente. Cara, nós vamos derrubar muros, nós derrubamos. Não porque nós somos fortes, porque Deus, Ele é forte, Ele é poderoso e Ele vai na frente.
Glória a Deus. Não vou passar fome, não passo fome. Não, você não passa fome não. Você não vai passar fome. Você não vai. Te digo que você não passa fome. Eu te garanto que você não passa fome. Eu te garanto, mas se Deus está na frente, agora se Ele está no lado atrás, meu filho, eu vou te garantir que vai passar. Mas se Ele estiver na frente, você não vai passar. Mas é difícil aquela terra. Eu vou te falar mais, Gustavão. Vou falar o seguinte. Quando nós viemos para cá, uma pessoa, um pastor, liberou uma palavra maldita. Enquanto ele falava comigo, eu falava, está repreendido, Satanás. Está repreendido, seu carniça. Obrigado, menino. Ele falou que na cidade aqui nenhuma igreja consegue prosperar. Porque aqui é o espírito não sei do que. E ele falava, não, eu não aceito. Eu não aceito sobre esse ministério, eu não aceito sobre as igrejas dessa cidade, eu não aceito que diz que as igrejas não vão prosperar. Eu não aceito. As igrejas vão prosperar, porque as igrejas vão andar em unidade, porque as igrejas vão se multiplicar e vai ver a realização dos planos de Deus sobre essa cidade. Então, nós vamos romper. Nós vamos romper. Nós vamos romper, Senhor. E o povo viu tudo aquilo. Pô, mas espera aí, 10 falaram que não tem jeito. Mas não tem jeito, não dá, não vai dar certo. Não vai, vou seguir, vou fechar. Bateu o cadeado ali, vou embora. Não foi bater o cadeado. Já que teve um que falou que não dá, bateu o cadeado. Outro falou que não dá, vamos bater o cadeado. Muitas vezes, o que a maioria pensa que é ruim, mas para Deus é bom. Para Deus é agradável. Para Deus é perfeito. Muitos pensam, talvez 10 devem pensar, não vai romper. Mas talvez 2 vão dizer vai romper. E quando esses 2, que são uma boca profética, quando esses 2 abrem a boca e dizem vai romper, vai vencer, rompe. Aleluia. Porque quando Deus ele fala, ele cumpre. Foi o que o Juninho falou, sabe que Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. O Juninho falou antes naquele momento. Eu quero dizer mais que Deus ele não escolhe covardes. Ele não escolhe covardes. Deus ele escolhe homens ousados. Homens que não têm medo de encarar o negócio de frente e falar, vem porque meu Deus está na frente. E com o meu Deus na frente eu vou romper, eu vou avançar, eu vou subir, vou vencer, vou conquistar. Aleluia, aleluia. Aí Deus falou para Moisés, meu filho, meu lindão, eu quero que você vá falar com o faraó. Mas eu não vou falar com o faraó. Oi, o faraó. É o cara que domina, que manda tudo aqui. Aí Deus fala assim, Gustavo, eu quero que você vá lá na prefeitura para o prefeito. Aí você vai dizer, não vou. Vai. Porque se Deus quando manda você ir, é porque Deus está na frente e deu uma palavra para o prefeito. Há uns 45 dias atrás, mais ou menos, o vice-prefeito me procurou, lá de Blumenau. E Deus só que antes de me falar que era para mim indo, para ir no gabinete dele, liberar a palavra para ele. E eu não fui. Mas Deus trouxe ele. Deus é assim. Ele age desse jeito. E ele faz dessa maneira. Porque quando ele tem propósito na minha vida, na sua vida, de cada um aqui, vai se cumprir. Quando ele tem um propósito no casamento, vai se cumprir. Quando ele tem um propósito numa empresa, vai se cumprir. Quando ele tem um propósito, ele cumpre. Ele cumpre e ele faz agir. Mas aí Moisés, não vou falar que eu tenho ensinado, eu tenho medo, não vou. Não vou. Mas Deus colocou o Espírito de ousadia dentro de Moisés. E ele foi falar com o faraó. E chegou lá, o faraó com aquele coração duro, endurecido. Não tem jeito. Não vou liberar vocês não vão sair. Não tem condição, não tem jeito, não vai dar certo, eu não vou liberar vocês. Uau!
Olha só. Êxodo 8, 23. E porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será esse sinal. E o Senhor me fez assim, e vieram grandes enxames de bois à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide! Uau, que maravilha, liberou! Mas o que diz o restante? E sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Olha as estratégias de Satanás, como ele age. Então ele liberou. Moisés teve coragem de falar. Mas só que daí Satanás começa a fazer estratégias. Ele começa a dar ideias. Porque ele fala o quê? Sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Então quer dizer que Faraó ali simbolizando, mostrando como se fosse Satanás, né? O que ele queria o quê? Que nós não nos limpássemos, que nós não ficássemos limpos, puros, purificados. Satanás não quer isso. Satanás quer que eu e você venhamos a continuar a pecar, venhamos a não fazer a vontade de Deus. E daí, para quê? Para ele nos pisar, para nós sermos o quê? Um capacho e apanhar, sofrer. E ele não quer, Satanás não quer que eu e você estejamos, fazendo a vontade de Deus. Ele não quer, ele muitas vezes ele age. Vai. E nós pensamos, agora estamos livres. Mas ao mesmo tempo ele está ali, Mas o que ele vai ler? Sacrificar o vosso Deus nesta terra. Não está longe, ele fala. A Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é isso? Mas só que diz o que antes? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós, como povo de Deus, temos que nos sujeitar a Deus. Olha, nós estamos sujeitos a Deus. Aí sim, o diabo vai fugir. Ele vai para longe. Mas o diabo ele não permite, não quer, nunca. Ele vai fazer de tudo para que eu e você saímos do foco. Para que eu e você não alcançamos os propósitos que Deus tem liberado para a nossa vida. Ele não permite, ele não quer, de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então Deus nos chamou para sermos conquistadores. Conquistadores, inimigos. E Caleb, e aqui rapidamente eu quero falar aqui de Josué 14, versículo 6. Fala um pouquinho de Caleb. Caleb foi um exemplo de superação, um exemplo de um homem que, perseverança. Caleb foi um homem, exemplo de obediência, um homem de fé, de visão. E quer dizer mais, que Deus trabalha com parceria. Deus trabalha com parceria. 50% é Deus, 50% é nossa vontade. Porque senão, Deus vai na frente, mas Ele quer que eu e você tomemos posições. Agora eu pergunto, por que, queridos? Porque muitos sonham tanto, mas conquistam tão pouquinho. Sabe por quê? Porque quando Deus libera uma palavra, nós queremos, como se fosse um micro-ondas, apertar lá 30 segundos. Nós queremos a resposta daquilo que Deus liberou em pouco tempo. Aí muitos sonham tanto e conquistam tão pouco, porque não aguardam e não esperam o tempo de Deus. E Deus fala, é no tempo certo, é na hora certa. Então quer dizer que é tempo de nós herdarmos as promessas de Deus. Amém. É tempo de nós herdarmos aquilo que Deus liberou para mim e para você. Mas Caleb, ele ficou firme no Senhor. Ele não desistiu. Ele falou que aquilo que foi liberado para ele, ele queria de qualquer jeito.
estamos em Deus, as coisas começam a se cumprir na nossa vida. Olha o que diz o versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel aí no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Então passaram-se 45 anos, quando Moisés liberou a palavra e disse: Caleb, naquele local, aquela terra é tua. Cada uma aqui tem promessa, não tem? Todas se cumpriram? Não. Talvez 10 anos, 5 anos, eu não sei. Talvez um mês. Talvez a vida toda. Eu não sei. Mas eu quero dizer para vocês: aguarde. Aguarde no Senhor. Aguarde em Deus. Amém. A confirmação. Aguarde em Deus. Aguarde em Deus. Caleb esperou 45 anos. 45 anos. Eu vou fazer 45 anos. Eu vou fazer. Ele aguardou 45 anos para se cumprir aquilo que estava liberado. Então não desista do sonho de vocês. Não desista do propósito, daquilo que Deus já liberou para vocês. Não desista. Não desista. Talvez existem situações de que casamento não está rompendo, está difícil o casamento. Eu quero dizer, não desista. Talvez você sonhe com ter um automóvel zero, não desista. Talvez você pense e sonha, eu quero ministrar a palavra de Deus, não desista. Eu quero ser mais cheio, não desista, porque você vai ser cheio, busque. Você vai ser cheio. Ah, mas eu quero o meu apartamento novo. Deixa eu falar para vocês. Falando com uma pessoa, com uma irmã, ela falou assim: apartamento pintadinho, coisa linda, jóia o apartamento, televisão nova, sabe, tapete novo, sofazinho novo. Eu não estou feliz aqui. Esse é pintado de azul, eu queria que fosse vermelho. Porque isso aqui, as tomadas não queria aqui, eu queria aqui essa tomada. Porque aqui ficou lá uma meia hora, agora eu estou murmurando, enchendo. Aí, a pergunta que foi feita para ela: você já morou numa baraca? Já morou numa baraquinha? Uma baraca pequenininha, que cabe o colchão da sua mesa com você, com o teu filho e com ar condicionado desse tipo? Já morou? Não, nunca morei. Por isso que você reclama, por isso que você murmura. Porque Deus lhe dá a tinta, Deus lhe dá a tomada, Deus lhe dá os... não está bom, está muito ruim. Deus pegou essa família e tirou daquele local e levou para outro apartamento. Quer dizer para vocês, misericórdia. Aí sim, eu vou falar para vocês, que coisa triste. O apartamento mais velho do que eu, azulejo de várias cores, a pintura triste. Então quando Deus dá, não importa, sabe? Se Ele dá um ventilador para você, obrigado, Senhor. Obrigado pelo ventilador que o Senhor me dá. Senhor, obrigado pela cadeira, obrigado pelos meus tênis vermelhos, Senhor, obrigado. Obrigado por uma caneta que pode escrever. Obrigado. Mas não desista daquilo que Deus tem para você. Aí Caleb, com 85 anos, o que ele falou? Olha no versículo 11. Com 85 anos, e ainda hoje estão tão forte como no dia que Moisés me enviou. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu estou forte ainda. Eu estou forte. Anso, tem quantos anos? Tá bom. Tá bom, Anso. Mas quer dizer, você é forte, cara. Você é forte para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Se não, você é forte. Você é um cara forte. Você
tinha uma família para cuidar. Você é um cara forte. Ah, mas eu tenho 85 anos, não aguento mais, eu estou velho, pequenos pedaços. Não, Caleb não falou isso. Ele falou, eu estou forte e vou conquistar aquele local. E não me interessa porque aquele local é promessa de Deus na minha vida. E eu quero para mim. E eu tomo conta. É meu e acabou. Uau. Então não desista. Mas sabe por que ele tomou posse? Pelo versículo 12, fala na parte final: o Senhor será comigo. Ele fala ali, vamos lá, vamos no versículo. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu vistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura, o Senhor será comigo. Para quê? Para expelir, como o Senhor disse, para expulsar. Nós temos autoridade. Tu tens autoridade. Tens autoridade. Tens autoridade. Autoridade. Para abrir a boca e dizer, aqui é o meu lugar que o Senhor me colocou aqui. Eu fico aqui até o tempo que Deus permitir. E quando Deus me fala, não, o teu tempo ser só aqui é outro lugar, vá. Porque Deus vai te honrar naquele local. Não importa a idade. Aí Josué no versículo 13 fala assim: e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron por herança. Porquanto Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, herança até o dia de hoje. Porquanto perseverará em seguir o Senhor, Deus de Israel. Deus de Israel. Era dantes o nome de Hebron, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Não desista. É isso que eu tenho que dizer para vocês. Não desista. É tempo de nós, como igreja, aprendermos a... Eu sempre digo que a vírgula fala comigo. Peça que o Espírito Santo começar a revelar um pouco mais a palavra de Deus para você. E ele vai. A vírgula vai falar contigo. O ponto do I vai falar contigo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que Deus, a partir desse dia, Ele vai começar a liberar no reino espiritual grandes coisas para a vida de vocês. Porque o Senhor é com vocês. Anjo, o Senhor está na frente. Gustavo, Érico, o Senhor está na frente. Márcio, Marilinho, o Senhor está na frente. Fábio, o Senhor está na frente. Júlio e Mário, o Senhor está na frente. Cid, Priscila, o Senhor está na frente. Marta, Michele, o Senhor está na frente. Adonai, Jaquim, Lino, o Senhor está na frente. Dani, o Senhor está na frente. Minha lindez, tu sabe disso. Eu sei que Ele está na frente. Com 45 anos, eu estou aqui, fortão. Claro, Sidão que precisa correr, né? Concorda comigo? Sidão, ele é o professor, né? De fazer. É? Então, Sidão, nós precisamos de você. É de Deus. Eu preciso de você, cara, porque eu vou estufar. Se você não estiver perto de mim, eu vou estufar. Se você estiver, sabe? Então, se tu está perto de mim, eu vou ficar bonitão, saradão que nem você. Você concorda comigo? É. Se você ficar longe, eu vou ficar desse tamanho. Né? Tem uma rola assim. É um tempo novo nos casamentos. É um tempo novo nas empresas de vocês. É um tempo novo no trabalho de vocês. Sabe? É tempo de conquista. É tempo de unidade, é tempo de conquista. Sabe? É tempo da igreja romper. E o tempo é agora. Hoje é o dia que nós rompemos. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu queria chamar o Gustavo.